A paz seja com todos, louvado seja Deus. É muito maravilhoso nós estarmos aqui mais uma vez reunidos para este culto online, onde nós podemos, através das redes sociais, levar a palavra de Deus para a sua vida, abençoando o seu lar, abençoando a sua casa, no nome bendito e poderoso de Jesus. Eu quero aproveitar e pedir para você, se porventura ainda não é inscrito nesse canal, que você se inscreva no canal, que você acione as notificações, através do sininho, e que você dê o seu like, amém? Lembrando que o nosso objetivo, o nosso propósito é que a palavra de Deus alcance o maior número de pessoas. É mais uma oportunidade, mais uma ferramenta que o Senhor tem colocado à nossa disposição para evangelizarmos, para pregarmos as boas novas de salvação a todas as pessoas, Como diz a palavra de Deus, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. E através das redes sociais, o Senhor tem nos dado essa graça, esse instrumento maravilhoso, onde nós podemos realmente ir por todo mundo, E chegar até a Europa, Ásia, Japão, enfim, aonde Deus quiser levar a gente, a todos os continentes, a todos os lugares desse mundo tão grande. A boa palavra de Deus alcance em cada vilarejo, alcance os corações e que as pessoas tenham oportunidade de conhecer que existe um Deus eterno, bendito, soberano, que enviou o seu Filho unigênito para pagar o preço dos nossos pecados e que hoje nós não estamos órfãos neste mundo, pois Ele enviou Jesus, Ele enviou o seu Espírito Santo para estar conosco. Amém? Vamos à palavra de Deus e eu quero te convidar a abrir a palavra no Evangelho de João, capítulo 2. Nós vamos ler a partir do verso de número 23, onde diz assim: Estando Jesus em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos creram no seu nome quando viram os sinais que ele fazia. Mas o próprio Jesus não confiava neles, porque conhecia a todos e não precisava que alguém lhe desse testemunho a respeito das pessoas, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Vamos orar? Senhor, primeiramente, eu quero mais uma vez agradecer ao Senhor por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede, de nós estarmos pregando a palavra do Senhor através das redes sociais. Pedimos que o Senhor abençoe a cada vida que nos ouve neste momento, a todos aqueles que virão ao ouvir esse culto, a receber essa palavra de vida no coração. Que o Senhor abençoe cada família, cada lar que recebe a palavra do Senhor, a bendita pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, na sua vida, no seu lar, na sua casa, através das redes sociais. Que a graça do Senhor, a bênção do Senhor e os milagres do Senhor sejam sobre estes, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu quero pedir, eu quero dizer, melhor dizendo, desde já, que essa palavra venha te abençoar. Abre o teu coração e receba essa palavra em nome de Jesus. O tema é: Jesus conhece a sua fé. Esse é o tema dessa pregação. Jesus conhece a sua fé. Como nós vimos aqui no texto, Jesus ele fez muitos sinais que atraíram as pessoas. O texto fala para nós que Jesus estava onde? Estava em Jerusalém durante a festa da Páscoa, onde ele realizou muitos sinais, E as pessoas creram no seu nome por causa dos sinais, dos milagres que Jesus operou nesses 7 dias de festa em Jerusalém, a festa da Páscoa. E eu quero dizer que essa pregação ela é dividida em 2 partes. A primeira parte, o tema é: eles creram por causa dos sinais. Eles creram por causa dos sinais. O texto mostra para nós que eles creram em Jesus por causa dos sinais que Jesus havia realizado. Mas essa fé que eles demonstraram a princípio em Jesus não foi uma fé que agradou muito ao Senhor. Foi uma fé deficiente
e uma fé insuficiente. Por quê? Porque o verso 24 fala que o próprio Jesus não confiava neles, porque conhecia todos. Jesus, ele conhecia o íntimo do coração daquelas pessoas. Ele sabia exatamente que tipo de fé aquelas pessoas estavam depositando nele. E essa fé não agradou ao Senhor. Nós vemos no capítulo 3, no verso 2, olha o que diz acerca de Nicodemos, né, um mestre da lei, né? Diz assim, Nicodemos, ele à noite ele foi visitar o Senhor Jesus. Ele foi até o Senhor Jesus e ele disse: Rabi, sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que o Senhor faz se Deus não estiver com ele. Através dessas palavras, nós entendemos que Nicodemos também foi um daqueles que ficou maravilhado com os sinais que vira o Senhor Jesus fazendo. Ficou maravilhado, porém, lembra que eu disse? Fé deficiente, uma fé insuficiente, a ponto de Nicodemos ir ver Jesus escondido à noite, para que as demais autoridades religiosas de Jerusalém não ficassem sabendo que ele havia crido no Senhor Jesus, né? Então, uma fé ali deficiente, porque ele foi visitar Jesus escondido, né? Não teve coragem de expor publicamente que havia realmente ficado impressionado com as palavras de Jesus, com os milagres, com os sinais que ele havia visto Jesus realizar, né? E quantas pessoas assim hoje, né? Quantas pessoas que até gostam de ouvir a pregação do Evangelho, até têm um certo interesse em saber acerca da palavra de Deus, acerca dos ensinamentos, né? Das Sagradas Letras, né? A Bíblia, mas tem vergonha, não tem coragem de expor publicamente que se interessa pelo Senhor Jesus. E por não ter essa coragem publicamente, acaba não aprofundando na fé. Aí vive essa fé deficiente, essa fé insuficiente, que é o primeiro ponto dessa mensagem que nós estaremos abordando, né? Aqueles que testemunhavam as ações e as palavras de Jesus tinham de escolher entre crer e não crer. O que eu estou querendo dizer com isso? Aquelas pessoas que viram naquela festa Jesus realizando sinais, milagres, tiveram que tomar uma postura. Ou elas criam no Senhor Jesus, ou elas não criam. Ou acreditavam que ele era quem ele dizia ser, ou não acreditavam. E hoje não é diferente. A nossa escolha hoje, nós estamos na mesma situação em que estavam as autoridades religiosas dos dias de Jesus, né? As autoridades judaicas ali de Jerusalém, porque elas também precisavam escolher, elas tinham que tomar uma decisão, precisavam fazer uma escolha. Ou você aceita que Jesus é quem ele diz ser, ou você rejeita. Mas não há como você ficar em cima do muro. Você precisa tomar uma posição. Amém? Essa é que é a grande verdade. É aceitar ou rejeitar aquilo que as ações de Jesus indicam sobre a missão de Jesus e a autoridade de Jesus. Através dos sinais que Jesus demonstrou, através dos milagres, né, que Jesus realizou, ele estava, através disso, fazendo o quê? Falando, mostrando a sua missão e a sua autoridade. E qual é a missão de Jesus? Lucas capítulo 19, verso 10, fala para nós acerca da missão de Jesus. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. A missão de Cristo é trazer salvação. E a autoridade do Senhor Jesus? Marcos capítulo 2, verso 10, o Senhor Jesus também fala acerca da sua autoridade. O Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar
pecados. Sim, ele é aquele que salva, aquele que veio com a missão de salvar a todos nós pecadores. E a autoridade dele, ele tem sim poder para perdoar os meus pecados e para perdoar os seus pecados. Mas para isso é necessário que eu e você creiamos, amém? Na missão de Jesus, creiamos naquilo que ele veio fazer. Isso é muito importante. Agora, a pergunta que fica eu estava dizendo, né? Você precisa, diante de tudo que Jesus fez, está registrado aqui na Bíblia. Aliás, não está registrado tudo, né? Porque o próprio escritor do Evangelho de João, o próprio apóstolo João, ele fala que Jesus fez muito mais milagres, realizou muito mais sinais, porém não haveria livros nesse mundo que pudesse conter tudo que Jesus fez. Mas aqui está registrado o suficiente para que eu e você venhamos a crer, amém? Na missão de Jesus, salvação, e na autoridade que Jesus tem, que é perdoar os meus e os seus pecados, amém? Agora, como eu estava dizendo, pergunta: seria Jesus apenas um homem fascinante que fazia coisas maravilhosas? Seria Jesus apenas um bom mestre com uma mensagem interessante? Seria Jesus um louco com delírios de grandeza? Ou Jesus era de fato Deus que veio viver entre nós? Fica aqui a pergunta. Mas, de acordo com a Bíblia afirma categoricamente, com toda certeza, que Jesus é Deus. Amém? Jesus é Deus e ele tem o poder de nos oferecer uma nova vida, sim, uma nova vida para a glória e honra do Senhor. Uma nova vida, uma vida livre do poder do pecado, uma vida livre da escravidão do pecado, livre para a glória de Deus, para servir a Deus, né? Os discípulos, eles descobriram essa verdade, amém? Os discípulos descobriram essa verdade, que o Senhor tem poder de oferecer uma nova vida. E eles foram transformados, sim, os discípulos foram transformados da vida que eles viviam antes de Jesus em discípulos, homens cheios da graça de Deus, do poder de Deus, né? Lembra de Pedro, aquele homem medroso, foi transformado num homem cheio do Espírito Santo, que não tinha medo de pregar o Evangelho e foi morto pela sua fé no Senhor Jesus. E isso é maravilhoso. E nós aprendemos que Deus tem o poder, sim, de fazer o mesmo por nós. Ele tem poder de transformar as nossas vidas, como Ele transformou a minha vida. Deus transformou a minha vida, hoje eu sou uma nova criatura, amém? Ele tem poder de libertar você de toda opressão, de toda tristeza. E eu quero te convidar a abrir a palavra do Senhor em Romanos capítulo 12. Nós vamos ler o verso 2, onde fala acerca desse poder de transformar que o Senhor tem. Diz assim, ó: e não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós, através de Jesus Cristo, podemos ser transformados por Deus, pela fé em Jesus Cristo, pelo poder e autoridade da palavra de Deus. Nós podemos sim ter a nossa mente totalmente transformada e nós vivermos uma nova vida, experimentando qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus em Cristo Jesus, amém? E a primeira coisa que eu quero dizer para você, que eu já posso adiantar, é salvação. Jesus, ele veio para nos salvar, para nos libertar, para nos transformar, nos salvar da condenação eterna por causa do pecado, amém? Os sinais que Jesus fez estão registrados na Bíblia, são para que hoje nós creiamos que Ele é o Cristo, o Filho de Deus,
o Messias, o Salvador do mundo, aquele que veio para pagar o preço, a dívida dos nossos pecados. Isso é muito importante mesmo. E crendo nessa verdade, que Jesus é o Filho de Deus, que Ele é o Messias, que Ele é o Salvador, crendo nessa verdade, nós podemos ter vida eterna, amém? A vida eterna, junto com Deus, viver no reino que Deus preparou para nós, conforme Mateus capítulo 25, depois você lê lá o capítulo todo, você vai entender mais o que eu estou falando, amém? Então nós precisamos, receber essa palavra de Deus no nosso coração e vivermos pela fé nesse evangelho tão maravilhoso. Eu quero te convidar a abrir João capítulo 20, finalzinho do evangelho, capítulo 20, o verso 30, fala assim, na verdade, Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Estes, porém, foram registrados para que você creia que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. O objetivo do Evangelho, ou seja, das boas novas de salvação, é para que eu e você creiamos em Jesus Cristo e tenhamos vida eterna, amém? Através do perdão dos nossos pecados. E para concluir esse primeiro tópico sobre eles creram por causa dos sinais, eu quero deixar bem claro uma coisa. Os sinais que Jesus fez e faz, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente, aqueles que estão registrados aqui na Bíblia, para que eu e você creiamos que Deus tem poder sim, de salvar, de curar, de perdoar, de transformar, de restaurar, de ressuscitar, sim, Ele tem esse poder. E aqui na Bíblia está tudo registrado para que eu e você creiamos nisso. Mas eu quero dizer uma coisa, os sinais não são apenas para crermos acerca das coisas materiais. Presta atenção nisso. Os sinais não são para que eu e você creiamos apenas nas coisas materiais, porque não foi para isso que Jesus veio a esse mundo, não foi para isso que Jesus foi crucificado, não foi para nos encher de coisas materiais, de coisas passageiras, de coisas temporais. Não foi para isso que Jesus veio e morreu naquela cruz. Crer em Jesus Cristo para obter apenas coisas materiais é uma fé, como eu disse aqui no começo, é uma fé deficiente, é uma fé insuficiente. Porque o objetivo e a razão dos sinais é para que eu e você creiamos que Ele é o Salvador, que Ele veio na missão a este mundo para nos salvar, para resgatar aqueles que haviam se perdido. E a autoridade que Jesus tem, aliás, só Ele tem, é de perdoar os meus e os seus pecados. Nisso, eu e você devemos crer. É o mais importante de tudo, porque há muitas pessoas que ficam buscando as bênçãos de Deus, ficam buscando o Senhor Jesus apenas por coisas materiais. Lembra quando Jesus multiplicou os pães? Depois a multidão ficou seguindo ele, ficou correndo atrás dele o tempo todo, e ele vira para aquela multidão e ele fala: vocês estão atrás de mim por causa que eu multipliquei os pães. Irmãos, não é para isso que Jesus veio a esse mundo. Jesus, ele não veio e padeceu naquela cruz, ele não deixou toda a sua glória, se humilhou nessa forma humana, foi apedrejado, foi açoitado, foi cuspido, foi desonrado, foi morto. E uma das piores mortes, a mais terrível dos seus dias, foi crucificado, não para te encher de coisas materiais,
Eu não estou dizendo que Deus não possa te dar essas coisas, Ele pode sim, mas eu quero dizer que a fé que o Senhor espera de mim, de você, seja a fé para a salvação. Que você não esteja esperando só receber coisas materiais de Deus, mas que você busque ao Senhor, que você realmente ore, que você realmente medite na palavra de Deus dia e noite, que você tenha o cuidado de fazer tudo o que está escrito na Bíblia, acima de tudo, por gratidão, por aquilo que Jesus já fez por você. Ele já pagou a dívida dos seus pecados e Ele já te perdoou a partir do momento que você se arrependeu. E que você entenda isso e viva por isso. Porque se Deus der uma casa boa, se Deus der algum conforto nessa terra, amém, glória a Deus. Não vou negar, não vou rejeitar, não. Mas se Ele não der, glória a Deus. Porque o mais importante, eu e você já temos. O perdão dos nossos pecados, a salvação, vida eterna pela fé em Jesus Cristo. Eu estou enfatizando muito isso, esse primeiro tópico, por quê? Porque o que existe de pessoas hoje que não estão mais na presença de Deus, que estão frustradas com Deus, que abandonaram a fé no Evangelho, que deixaram de confiar no Senhor por causa de coisas materiais que não conseguiu alcançar, ou por causa de coisas materiais que perdeu. Você acha que é justo? Você acha que essa atitude sua condiz com a verdade do Evangelho? Por que Jesus ia fazer tudo o que fez para te encher de coisas nesse mundo que você não vai levar dessa terra? Até Jesus contou uma parábola de um homem que produziu muito. Lembra? Produziu muito. E ele olha para aquela grande abastança, aquela colheita farta que ele teve naquele ano, e ele diz: eu vou destruir os celeiros que eu tenho, vou derrubar, vou construir outros celeiros maiores, porque eu produzi muito e vou viver regaladamente o resto da vida. E o Senhor fala: tolo, nesta noite te pedirão a alma, e o que você tem preparado, para que te serve? Nós não vamos levar nada dessa terra. Nada, nada, nada. Por isso que a nossa fé, a nossa confiança tem que estar naquilo que o Senhor já nos deu, no que diz respeito à nossa salvação, no que diz respeito ao perdão dos nossos pecados, no que diz respeito à sustentação, à provisão que Ele nos dá nessa terra, para que nós não venhamos a deixar de crer e confiar naquilo que Ele já conquistou para nós no Calvário, a vida eterna, o perdão dos nossos pecados. Isso é muito importante. Amém? Isso é muito importante. O segundo ponto dessa mensagem é o problema da fé baseado em sinais. O problema da fé baseado em sinais. No verso 24, o Senhor fala: mas o próprio Jesus não confiava neles, porque conhecia a todos. Amados, esse segundo tópico, o problema da fé baseada em sinais, significa o seguinte: a fé baseada somente em sinais é menos do que Jesus exige. Amém? É extremamente perigoso crer só nos sinais, porque não há nenhuma indicação, não há nenhuma garantia de que essa fé que é apoiada somente nos sinais resulte em vida eterna, que é o que de fato eu e você precisamos: o perdão dos nossos pecados, o livramento da condenação
do inferno. É isso que eu e você precisamos. João capítulo 3, verso 16, a palavra do Senhor diz que Deus enviou o seu Filho a esse mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, pela fé em Jesus Cristo, Deus ele quer que eu e você alcancemos a vida eterna, ou seja, nós tenhamos o perdão dos nossos pecados e a gente vai viver nessa terra tranquilo, confiando que Jesus já pagou a dívida dos nossos pecados e vivendo para a glória de Deus, na certeza de que nós já fomos justificados por causa do sacrifício de Jesus, não por alguma coisa que eu tenha feito ou que eu tenha deixado de fazer, porque isso não tem valor nenhum diante de Deus, mas por causa daquilo que Jesus já fez na cruz em meu favor e em seu favor. E é nisso que eu e você devemos crer e viver por essa fé. O tempo de hoje não é diferente daquela época, ou seja, alguns só acreditavam porque viram um sinal, não é verdade? Alguns só acreditam se verem um sinal, né? Se virem algo incomum, alguma coisa espetacular. E hoje não é diferente, né? Porém, a palavra de Deus nos ensina que nós precisamos aprender a olhar além, a enxergar além desse mundo que é passageiro e vivermos pela fé no sacrifício de Jesus, crendo que nós sempre teremos o melhor de Deus, que é o perdão dos nossos pecados. Amém? Glória a Deus por isso. A fé que eles tinham era uma fé espúria, ou seja, não era uma fé genuína. E Jesus sabia disso. É exatamente isso que o texto revela, né? Que a fé deles não era uma fé genuína. Não precisava que alguém lhe desse testemunho a respeito das pessoas, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Diferente de outros líderes religiosos, Jesus, ele não podia ser enganado por bajulação. Jesus, ele não podia ser seduzido por elogios ou surpreendido por ingenuidade. Essas três observações aqui é muito interessante, né? Porque às vezes as pessoas acham que bajulando Jesus, elogiando Jesus, ou agindo de uma forma mais ingênua, vai alcançar bênçãos de Deus, coisas de Deus. Não é isso. Deus não é esse o objetivo. Eu e você precisamos estudar a palavra de Deus, meditar a palavra de Deus, para nós entendermos com profundidade o preço que Jesus pagou por nós e nós buscarmos viver confiando na certeza dessa graça, dessa salvação, desse perdão que só em Cristo Jesus nós temos. O problema é que essas pessoas viram Jesus apenas como um operador de milagres. Essas pessoas que estavam, na festa da Páscoa, que viram Jesus realizar os milagres, que creram em Jesus por causa dos sinais, que viram, dos milagres que Jesus realizou, passaram a ver Jesus apenas como um operador de milagres. E hoje não é diferente, Quantas pessoas que só veem Jesus como um operador de milagres? Quando tem qualquer problema, corre para a igreja, corre para a presença de Deus. Mas o problema está resolvido. Lembra dos 10 leprosos que Jesus curou? 10 vieram ao encontro de Jesus. Jesus curou a todos, mas apenas um voltou para agradecer. Os 9 foram embora. Quantas pessoas estão vivendo assim hoje, Talvez você esteja entre essas pessoas, Quando está com algum problema, corre para a presença do Senhor, busca, pede. Deus, que é maravilhoso, misericordioso, atende, abençoa, e você, como os 9 leprosos, vai embora e nem obrigado fala. Mas o Senhor não quer isso. O Senhor quer que você permaneça na presença dEle,
que você desfrute não somente do banquete que está na mesa posta à frente do Senhor, que você não seja apenas aquele que vem, se assenta na mesa com o mestre e somente se usufrui daquilo que está na mesa, mas que você se assente nessa mesa com o Senhor, não por causa daquilo que Ele está oferecendo, mas pela pessoa dele que está nesse banquete, que está nessa mesa. Amém? Isso é muito importante. Pense e medite sobre isso, né? Creram nele apenas para as coisas dessa vida. Não creem em Jesus somente para as coisas dessa vida. Não acreditaram nele como Cristo, não acreditaram nele como Filho de Deus, não acreditaram nele como Salvador. Quantas pessoas hoje estão servindo ao Senhor, até seguindo a Cristo, mas justamente por causa disso, porque veem em Jesus apenas um operador de milagres, só buscam o Senhor apenas para as coisas dessa vida. E uma coisa que eu quero deixar bem claro, Jesus não é uma fada madrinha. Jesus não é uma fada madrinha. A fada madrinha, né, dos contos infantis é aquela que realiza todos os sonhos de consumo da gata borralheira, não é verdade? Mas não é esse o papel de Jesus, não é essa a missão de Jesus. Jesus, ele não veio para te encher de bens materiais, para te dar uma casa maior, um carro melhor, viagens, passeios, roupas, sapatos. Não é esse o propósito do Senhor. Ele veio para pagar a dívida dos nossos pecados. Ele veio para nos livrar da condenação eterna, porque condenado todos nós estamos. O mundo já está condenado. Jesus, por isso que ele fala, ele veio salvar, ele veio resgatar o que estava perdido. Isso é o mais importante de tudo. Ele não veio para te encher de bens materiais, como eu já disse e repito. Qual a finalidade de te encher de coisas que você não vai poder levar? Não é verdade? Isso daí é só engano, é mentira, mentira da carne, mentira do inimigo, mentira do mundo. Nós precisamos crer na verdade, que somos pecadores e precisamos do perdão dos nossos pecados. Amém? Jesus, ele conhecia os corações e ele sabia que essa fé temporária não era a fé salvadora. Embora eles crescem em Jesus, Jesus não cria neles. Olha que interessante, Jesus não tinha fé na fé deles. Eu quero te convidar a abrir Lucas capítulo 22 para você entender melhor isso. Jesus não acreditava naquela fé que eles estavam demonstrando. Aqui em Lucas capítulo 22, nós temos o exemplo de Pedro, né? Verso 31 fala assim: Simão, Simão, eis que Satanás pediu para peneirar vocês como trigo. Eu, porém, orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E você, quando voltar para mim, fortaleça os seus irmãos. Porém, Pedro respondeu: estou pronto para ir com o Senhor, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse: eu lhe digo, Pedro, que hoje, antes que o galo cante, você negará 3 vezes que me conhece. Amados, nós temos aqui o exemplo de Pedro. Pedro tinha certeza de que ele não deixaria o Senhor Jesus. Mas Jesus não acreditava na fé que Pedro estava dizendo. Não, Senhor, estou pronto até para morrer pelo Senhor. Jesus fala: olha, Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E foi exatamente o que aconteceu. Porque Jesus não tinha fé na fé que Pedro estava declarando. A fé que você declara em Jesus Cristo, será que Jesus crê nessa fé que você declara? Ou você está aqui como Pedro, precisando se converter? Quando te converteres, confirma aos teus irmãos. Só o cristão que realmente está convertido
que realmente teve a mudança, a transformação, é verdadeiramente uma nova criatura, pode sim ajudar aqueles que estão ainda, nesse processo de conhecer o Senhor, pode ajudar as pessoas a chegarem ao Senhor Jesus. Só aqueles que realmente estão convertidos pode realmente ser instrumento nas mãos de Deus para fazer outros se achegarem ao Mestre e receberem pela fé a salvação, o perdão dos seus pecados, amém? Então a minha oração aqui é que você realmente se converta, amém? Que você realmente se converta a Cristo Jesus e que o Senhor possa realmente crer na sua fé, amém? Glória a Deus, né? Por quê? Uma coisa é reagir a um milagre, outra bem diferente é assumir um compromisso com Jesus Cristo e permanecer na sua palavra. Jesus, ele fala assim, muitos, adoram só da boca para fora, com a boca honra a Deus, glorifica a Deus, mas o coração está longe do Senhor. Este povo honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. Não é esse tipo de fé que o Senhor quer, mas a fé verdadeira, em João capítulo 8, verso 30 e 31, depois de defender ali dentro do contexto todo a sua missão e a sua autoridade, Jesus, ele diz para aquelas pessoas que realmente creram nele, que creram na missão e na autoridade dele aqui para conosco, o Senhor Jesus, ele fala assim, se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente os meus discípulos. E isso é verdade. Porque verdadeiramente discípulos do Senhor Jesus são aqueles que permanecem na palavra de Deus, comprometidos com a verdade da palavra, guiados pela verdade da palavra, que se submetem ao senhorio de Cristo, que fazem a vontade de Deus e não a vontade da carne, ou a vontade dos homens, ou a vontade do mundo, amém? Mas permanece na palavra, vive pela palavra, renuncia a toda a sua vontade, a todo o seu querer para fazer a vontade de Deus. E que você que está me ouvindo agora, que você realmente seja um verdadeiro discípulo de Cristo, que você negue a si mesmo e siga Jesus, faça a vontade do Senhor, que você realmente morra para você e viva verdadeiramente para o Senhor, para a glória de Deus, amém? Glória a Deus. O conhecimento divino de Jesus sobre os homens é um fato admirável, Admirável, porque o Senhor nos conhece, não é verdade? O Senhor, ele nos conhece, conforme o texto de João aqui nos revela, nos ensina. O Senhor realmente conhece a sua fé, amém? Como ele conhecia a fé de Pedro, E o Evangelho de João, ele quer que nós saibamos de algumas coisas. Primeira coisa, que João, ao escrever esse Evangelho, teve o cuidado, de deixar bem claro para nós. Primeiro, João quer que saibamos que, quando um homem é confrontado por Jesus, suas necessidades mais profundas e os seus pecados mais terríveis são expostos. Tenha isso em mente. Não tem como esconder nada do Senhor. Não há como esconder nada. Nós não podemos esconder nada do Senhor dos Senhores, nada do Rei dos Reis. E Cristo Jesus, ele sabe exatamente o que há no nosso coração. 3 exemplos, aqui dentro do Evangelho de João, que mostra para nós isso, que não tem como a gente esconder quem realmente somos, porque a palavra de Deus, ela nos confronta, e ela realmente, pela palavra, nós conhecemos quais são as nossas necessidades mais profundas. A palavra de Deus revela que é salvação, obviamente, e também revela os pecados mais terríveis que nós temos, expõe os nossos pecados.
Nicodemos, ele não conseguiu esconder que a sua alma estava morta. Quando o Senhor Jesus começa a falar para Nicodemos acerca do novo nascimento, Nicodemos fica admirado com o que Jesus está ensinando, com as palavras que Jesus está dizendo, né? E ele chega até o ponto de pensar, nossa, tem como um homem voltar para o ventre da sua mãe e nascer de novo? E Jesus não teve como Nicodemos esconder que a sua alma estava morta, né? Jesus vira para Nicodemos e fala, você é mestre em Israel e não compreende essas coisas? Um outro exemplo que nós temos aqui também é a mulher samaritana, né? Em João capítulo 4, né? Ela também não teve como se esconder a vergonha da vida que ela vivia, né? A vergonha do seu passado pecaminoso. Porque quando Jesus fala para ela assim, chama o teu marido, ela responde, não tenho marido. Jesus fala, dissestes bem. Também não teve como ela esconder, né? Foi ali confrontada e todo o seu pecado foi exposto. Nós temos também o exemplo do paralítico ali, né, no tanque. O homem no tanque não pôde evitar a revelação do seu próprio desamparo, né? Interessante que o Senhor Jesus chega ali, né? Está em João capítulo 5, verso 7, né? O Senhor chega e pergunta para ele, você quer ser curado? E olha a resposta dele, Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Jesus está perguntando, você quer ser curado? E ele lamentando que não tinha ninguém que pudesse colocá-lo no tanque. Nós estamos totalmente expostos diante do Senhor, não podemos esconder nada. A segunda verdade que João quer que eu e você compreendamos. Jesus considerou toda a crença que depositavam nele como algo superficial, toda a crença que depositavam nele, superficial, desprovida do mais essencial elemento, que é o quê? A necessidade de perdão e a convicção de que Jesus é o mediador desse perdão que eu e você precisamos. Amém? Porque só Ele pode perdoar os nossos pecados. E o Evangelho de João deixa isso muito claro. Jesus é o Filho de Deus, o único que pode perdoar os meus e os seus pecados. E nós precisamos desse perdão. E terceiro ponto aqui que João quer que eu e você entendamos é: Jesus conhece não apenas Natanael, vendo-o numa hora especial da sua vida. Está registrado no Evangelho de João, capítulo 1, verso 47 a 49. Quando Jesus fala, né, que viu Natanael e ele fica totalmente surpreso, né, da revelação ali que Jesus fez acerca, né? Mas João quer que eu e você entendamos que o Senhor conhece a todos nós, no íntimo do nosso ser, conhece todos em Jerusalém, todos na face da terra. Não há quem o Senhor não conheça no íntimo. Amém? Todos em Jerusalém que estão entusiasmados com os seus milagres e confiam nele. Todos aqueles que hoje, né, aqui em Hortolândia, no Brasil e no mundo, que estão entusiasmados com os milagres que o Senhor tem realizado, né, com os testemunhos que nós temos ouvido. O Evangelho de João deixa claro para nós que o Senhor conhece sim, conhece a todos nós e que não há como enganarmos o Senhor. Amém? Se enganam a si mesmo aqueles que pensam que o Senhor não sabe qual é a sua real e verdadeira situação, porque de Deus a gente não esquece nada. E para concluir, o perigo de confundir a fé salvadora com a fé espúria, né? A diferença entre essas duas fés é crucial, porque uma é de vida eterna, a outra é de condenação eterna, né?
É a diferença entre a fé viva e a fé morta que Tiago fala no capítulo 2, verso 17. Fé sem obras é morta. Não adianta. Tiago fala assim, olha, me mostra a sua fé sem obras e eu, através das minhas obras, mostro a minha fé no Senhor. Amém? Então, que as nossas obras venham testificar da fé que nós temos no nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Fique com essa palavra de Deus no seu coração. E para encerrar, eu quero ler Romanos capítulo 10, verso 16 e 17. Mas nem todos têm obedecido ao Evangelho. Pois Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Lembre-se, Jesus conhece a sua fé. Que a sua fé seja genuína e verdadeira. Não naquilo que Jesus pode te dar, materialmente falando, mas naquilo que Jesus nos deu, que é o mais importante de tudo, a salvação da nossa alma, o perdão dos nossos pecados. Amém? E lembre-se, Jesus jamais confunde trigo com joio. Ele conhece a sua fé. Coloca a mão no seu coração, vamos orar. Senhor, eu quero te agradecer por mais essa oportunidade, quero te louvar por mais essa palavra e quero pedir que aquilo que eu não consegui transmitir, porque eu sou falha, mas o Senhor é perfeito. O Senhor venha completar. O Senhor venha dar o entendimento. O Senhor venha ministrar no íntimo desse coração que o Senhor conhece a nossa fé. E que a nossa fé não seja uma fé espúrica, não seja uma fé fingida, uma fé falsa, mas seja realmente a fé que nos leva a viver, não interessado por aquilo que está à mesa, mas por causa do Senhor, o dono da mesa, pela companhia e pela presença do Senhor. Em nome de Jesus, assim seja. Amém. Glória a Deus. Deus te abençoe. Que o amor de Deus Pai e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja no altar do teu coração. Em Cristo somos mais. Deus te abençoe.